Vamos lá, continuando agora com a questão de número 13, na mesma provinha, ainda a segunda prova nossa da Fundação Getúlio Vargas, nós temos a prova do Senado Federal, você já viu aí, vamos avançar. Na questão 13 agora, você deve ter observado aí, uma questão aí que aborda a sintaxe, né? Aquela questão da função apositiva. Você sabe que existe na língua portuguesa vários tipos de aposto, não só o explicativo, o especificativo, também o aposto de especificação, que apareceu aí, não é isso? Mas o aposto também enumerativo, recapitulativo ou resumitivo, entre outras formas aí bem interessantes que nós já analisamos aqui no nosso curso prático de gramática aqui no Eu Vou Passar, certo? Vamos para a questão do número 3, ele pede mais uma vez a função sintática, fique de olho aí, vamos dar uma olhada, é isso aí. Na questão 13, ele pergunta, assinale a alternativa em que no texto aí, tem a função apositiva. Olha só. É claro que você vai observar cada um desses termos aqui, cada um deles. E quando ele fala em função apositiva, claro, função sintática de aposto. Tá? Função apositiva declara exatamente a função sintática de aposto. Então, entenda o seguinte, ele fala, o ainda na linha 7. Pessoal, não tem para onde correr, você vai ter que voltar para a linha 7 e ver a posição exata desse termo ainda aí, em que parte ele ocorre, com que termo, né? Qual o termo que ele acompanha. Aí você localiza no seu texto aí, né? O voto deixa claro ainda, o voto deixa claro ainda que o respeito ao espírito e à letra da Constituição é o caminho. O voto deixa claro também, inclusive, percebeu ou não? O valor desse ainda aqui, claro, é de inclusão ou de adição, né? Tem um certo valor de acréscimo aí. Inclusão, adição, não tem função apositiva, não. Tem muito mais função adverbial do que a positiva, certo? Letra A está fora. De modo cada vez mais intenso, nas linhas 56 até 56 e 57, né? Nessas linhas aí, olha só. Quando ele diz, com efeito, proliferam na cultura contemporânea, de modo cada vez mais intenso, os exemplos de processos, procedimentos e tal. Note. Essa palavra aqui até que sinaliza alguma coisa bem específica, né, gente? De modo cada vez mais intenso, de forma cada vez mais intensa, modo ou maneira, né? É claro que essa expressão aqui terá uma função adverbial, né? E não uma função positiva, função adverbial, ok? Então, na letra B, função adverbial e não função positiva. Vamos lá. Na letra C. Na letra C ele coloca aí um fragmento, né, um trecho aí da linha 53. Claro, você deve voltar para a linha e observar isso aí. Agora eu percebo que na leitura você deve ter ficado também com essa mesma dúvida aí, talvez se embananando um pouco com essa história, olha só. Na linha 53, voltando aqui para a linha 53, aí ele coloca aí. Na era da globalização, da cibernetização dos conhecimentos, das informações e dos saberes, veja, não é que a era seja a era da globalização, a era dos conhecimentos, a era das informações e a era dos saberes. Note que esses termos aí, dos conhecimentos, das informações e dos saberes, esses termos aí são especificadores do cibernetização. Tá certo? É importante a gente deixar claro isso aí para que você aí que está nos assistindo não tenha essa dúvida, pelo menos em relação a essa confusão aí que o pessoal cria em relação a qual elemento ele especifica, que tipo de especificador é esse. Então fique atento em relação a isso aí, tá certo? Então você já tem essa mesma categoria, claro, de termo especificador com função determinante aí em relação ao termo cibernetização, tá? Então voltando para lá, na questão 13 você tem aí das informações, a cibernetização das informações e dos saberes. Olha só, essa expressão das informações e dos saberes, claro, cumpre uma função especificadora, né? Está especificando o termo cibernetização, quer dizer internetização. Cibernetização, pois é, você está vendo aí. Então são termos especificadores. A função sintática é de especificação, nesse caso aí, né? Em relação a determinante. Você tem, por exemplo, a função determinante, cibernetização de quê? Então, eu só estou especificando de que é a cibernetização. Veja, não é um aposto de especificação. Percebeu? Não é um aposto especificativo. Até porque o aposto de especificação ele tem um formato específico. Ele tem características bem definidas. Geralmente, nome de pessoa, nome de lugar ou obra literária. Não é isso? Pessoa, lugar ou obra literária. Então, aquela velha história. Meu amigo Pedro acabou de chegar. Pedro, aposto de especificação. A presidente Dilma Rousseff, aposto de especificação. Eu estou especificando, claro, de forma apositiva o termo presidente.
Da mesma forma, eu posso ter nome de lugar, né? Geralmente rios, praças, ruas, né? Se eu disser o rio Tietê inundou a cidade, então o rio Tietê transbordou novamente. O rio Capibaribe está bastante poluído. Capibaribe, Tietê, que são os nomes dos rios, claro, funcionariam aí como aposto especificativo ou aposto de especificação, certo? Então, muito cuidado com esse detalhe aí. Mais um exemplo de aposto de especificação, ou aposto especificativo, eu posso ter, por exemplo, aí, o romance A Moreninha, veja, o romance A Moreninha é o nome do livro. O romance A Moreninha foi escrito por Macedo, no romantismo brasileiro, período do romantismo, percebeu? Então, o romance Helena foi escrito por Machado de Assis. Então você percebe que os títulos de obras também funcionam aí, claro, de uma forma ou de outra, como apostos de especificação, aposto especificativo. Certo? É o que acontece, por exemplo, aí na letra D de dado, não é isso? Pois é, veja aí, acompanhe. Olha só, na letra D de dado, ele coloca aí Carlos Aires Brito na linha 1. Pode ver que o texto já começa assim, ó. O voto do ministro Carlos Aires Brito sobre a reserva Raposa Serra do Sol, percebeu? Ele está especificando o nome do ministro. Se ele está especificando o nome do ministro, claro, a resposta certa é a letra D de dado, percebeu? Então você tem realmente um aposto de especificação, aposto especificativo, cumpre, pois, função apositiva. Reconhecendo a anterioridade dessa relação regime, ó, nesse contexto aqui, quando ele cita da linha 30, né, vamos dizer assim, da linha 30 até a linha 31, nesse contexto aí, ele fala, por isso mesmo, a Carta Magna, vírgula, aí entra esse trecho aqui, ó, reconhecendo a anterioridade dessa relação, regime de propriedade, concedê-los o fruto das terras, blá, blá, blá. Então, note, o verbo reconhecer é um verbo no gerúndio, a expressão, claro, a oração está entre vírgulas. Nesse contexto aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial, função sintática adverbial, e essa oração subordinada ela será reduzida de gerúndio. Certo? Reduzida de gerúndio, é uma oração reduzida aqui. Então tem a função adverbial aí, função de oração subordinada adverbial. Portanto, a resposta certa realmente é a letra D de dado. Ok? Vamos lá, seguindo aí. Próxima questão, a questão de número 14. Você tem aí na questão 14, claro, um trecho gigante, né, para você ver aí. E ele quer que você avalie a pontuação igualmente correta. Então não vou me preocupar com ortografia, com nada. Vamos direto àquela forma da pontuação. Note, pontuação, ele não fala em semântica, não fala em nada, sentido, coerência, nada, nada, nada. Ele diz, ó, esse mesmo trecho aqui poderia ser pontuado de uma outra forma. Então ele vai substituir alguns desses elementos aqui, por exemplo, essa vírgula, outra, ele vai fazer algumas substituições simples para que você avalie nessas letras aqui abaixo, tá certo? Letra A. Não só porque no mundo todo cresce a convicção da importância dos povos tradicionais para o futuro da humanidade, precisamente em virtude de sua relação, tarará, ele substituiu aqui essa vírgula, as duas vírgulas aqui, claro, por duplo travessão, nenhum problema. Não só por isso, mas também por aquilo. Gente, quando eu digo não só, mas também, esse mas também, conjunção coordenativa aditiva, precisa vir, claro, antecedido por vírgula, tá? Isso aí realmente é uma característica. Agora, note, essa informação aqui, precisamente em virtude de sua relação específica com a Terra, tarará, é uma informação adicional que ele colocou aqui entre vírgulas e aproveitou a carona aqui, ó. Só que os travessões, eles não podem funcionar como vírgula nesse contexto aqui, quando você tem um mas também. Resumindo, eu não poderia deixar simplesmente o travessão aqui e já colocar o mas também sem o concurso da vírgula. Então muita gente deve ter estranhado, talvez você tenha estranhado aí, a presença do travessão. E observe aí, claro, né? A vírgula permanece no mesmo lugar e aqui, ó, a mesma estrutura, claro. Conhecimento, acelerada, construção, da mesma forma, uma vírgulazinha aqui, tudo igual. Nenhum problema, não altera mais nada aí, tá certo? Beleza, vamos lá, letra B. Não só porque... Sim, professor, e aí? Não, a letra A é a resposta, gente. Não tem nada errado aqui, tá tudo certinho. Já explicamos essa história do travessão, da vírgula aqui, e tá tudo direitinho, a letra A realmente é a resposta. Na letra B ele tentou fazer um trocadilho aí esquisitão, né? Ele colocou um travessão aqui, onde ele coloca não só a humanidade e tal, precisamente, tudo bem, ele coloca o mesmo travessão, só que ele diz a natureza, mas também porque... Veja que o não só é uma frase que está fora dos travessões.
O mas também, que é a continuação do não só, ele colocou dentro dos travessões, e detalhe, colocou ainda triplo travessão, olha só, coisa maluca aqui, né? Certo? Nada a ver a letra B. Na letra C, a mesma frase, você viu também, não só porque vírgula no mundo todo, aqui pode haver nenhum problema, tá? Isso aqui, ele isolou a expressão no mundo todo como adjunta adverbial, não tem problema algum. Cresce a convicção da importância e tal e tal. Aqui ele depois coloca somente entre travessões a acelerada construção. Mas você observa que o mas também, que é a conjunção coordenativa aditiva, não possui vírgula aqui, está errado, né? A gente já viu que esse paralelo aqui, esse articulatório, né? Essa articulação não só, mas também, ela tem que ser regida por uma vírgula, regida aspas, ela tem que ser apresentada com o concurso da vírgula aqui. Você sabe, né? Diante de conjunção coordenativa aditiva, ocorre vírgula sim, tá? Não se espante, já sabe, esse tipo de construção pode acontecer. Agora, dependendo da função, né? Nós vimos aqui na letra A, por exemplo, voltando para ela, que este duplo travessão aqui está isolando a informação adicional, não foi isso que a gente viu? E essa vírgula aqui, ela já está associada ao uso da articulação, não só, mas também. Então veja como são funções distintas. O duplo travessão, os dois travessões, isolando a informação adicional, e a vírgula isolando a informação iniciada pelo mas também. Certo isso? Ok? Vamos lá, tranquilo. Letra C, ok, ele tenta inventar também aí, na letra C, aquela coisa. A letra E você tem aí, né? Não só porque no mundo todo cresce a convicção da importância dos povos tradicionais, ele também dá da mesma forma, coloca entre travessões aqui a expressão. Já falamos que a vírgula do mais também aqui ela é necessária, né? Pela forma articulada aí, ok. Ok, resposta certa, portanto, letra A, já vimos aí. Vamos avançar. Questão de número 15 agora. Olha só a polêmica da questão 15. Você deve estar coçando a cabeça agora, falando, professor, olha, eu estava esperando até agora o senhor chegar a essa questão número 15 aí. Não imagino o quanto a minha cabeça ferveu nessa história. Gente, olha, quem se espantou com essa questão 15 aí, ou quem pelo menos teve alguma dúvida, errou o gabarito ou marcou sem muita certeza, tem toda a razão. Tá? É uma questão que realmente não está clara, ela não apresenta um grau de clareza significativo. Você não observa, por exemplo, aí a função sintática ou o valor semântico totalmente definido, né? Pelo menos por aproximação. Nós identificamos nessa questão aí uma forma de construção problemática, que seguramente muitos candidatos, eu não tenho a menor dúvida, tiveram muita complicação aí, sentiram muita dificuldade, até porque existem letras, né, aí de uma forma ou de outra, que são muito próximas. Quando ele fala no enunciado, olha só, a soberania não se constrói com fantasmas nem paranoias, mas, aí vem depois do mas, uma elipse aí, né? Mas a soberania se constrói, percebeu? É como se houvesse aí a elipse de um termo aí bastante pontual, né? De uma expressão aí, iniciando já esse mas a soberania se constrói com a atualização de nossas forças e nossos potenciais. Para que você tivesse aí, de uma forma ou de outra, uma visão mais consistente da função realmente desse com aí, dessa parte sublinhada aí, com a atualização de nossas forças e potenciais, sem dúvida alguma você precisaria lançar mão de algumas coisas aí que são pontuais. Esses elementos pontuais aí abordam desde as frases anteriores até mesmo as ideias contidas em parágrafos anteriores. Olha só que coisa. Porque o problema é o seguinte, ele fala aqui, linha 75 e 77, a gente vai para o texto lá, volta lá, 75 e 77, aí você vai ver, a soberania não se constrói com fantasma nem paranoia, não é isso? Aí vai até a linha 77, potenciais. O ministro Aires Brito tem razão ao sublinhar que não precisamos de outro instrumento jurídico e tal, além da Constituição. É um defensor da Constituição aí. Beleza. Agora, para que você se aproxime um pouco, para que você tente se aproximar um pouco mesmo da própria linguagem aqui, daquilo que aproximadamente eles fazem. Não, mas veja, olha, é o que ele quis dizer, porque, em verdade, essa questão não é muito clara. Você precisa retomar, pelo menos, as informações a partir da linha 60. Na linha 60 ele fala assim, se a China e a Índia hoje surgem no cenário internacional de modo surpreendente, é porque sabem articular inovadoramente a cultura ocidental moderna com seus antiquíssimos modos de pensar e agir. Então, primeira coisa, ele deixa clara essa questão aí da China e tal, e da Índia, como os gigantes emergentes desse período, que conciliam a modernidade com aquilo que ele chama de antiquíssimo. Então, para avançar, para surpreender, para realmente se destacar bastante,
é necessário, de uma forma ou de outra, o resgate daqueles valores e tal antigos nessa construção. Ele exalta a antiguidade aí como um ponto de referência. Ainda assim ele diz, na linha 65, pode ver aí, o futuro não se desenha desprezando e recalcando o passado. Entendeu aí? O futuro não se desenha desprezando e recalcando o passado. Aí na linha 67, o Brasil, aí eu pulo lá para 68, tá? Na 68 aí. Na 66 para 68, né? O Brasil precisa urgentemente reavaliar esse patrimônio. Veja, o Brasil precisa reavaliar esse patrimônio. Como assim? Precisa não desprezar esse patrimônio, que ele chamou de antiquíssimo, aí, de valores, etc., para poder começar a crescer. Aí ele diz lá embaixo, a soberania não se constrói com fantasmas nem paranoias, mas com a atualização de nossas forças, de nossos potenciais. Veja como fica a dúvida, não é isso? Na próxima aula a gente vai continuar o comentário dessa questão. Até lá.